Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos agora para mais uma aula de matemática, tá bom? Hoje a gente vai estar falando ainda sobre a unidade 2 da apostila de vocês, tá? A gente tem falado sobre os números racionais. A gente já viu e já fizemos operações com os números inteiros, com os números naturais. Agora a gente já fez operações com números decimais e hoje a gente vai ver operações com frações, que também são elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais. Veja este caso aqui. Você tem aqui frações, uma adição de fração. Aqui os denominadores, eles estão iguais. Toda a adição em que os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma o numerador. 4 mais 1, 5. Na subtração, quando você tiver denominadores iguais, você não subtrai, você repete o denominador na resposta e subtrai o numerador. 4 menos 2. 4 menos 2 igual a 2. Esta é a regrinha de quando você for aplicar a soma e a subtração em frações com denominadores iguais. Veja outros exemplos. Aqui eu estou mostrando outras frações que vocês vão observar que os denominadores são iguais e que vocês já observaram que tanto na adição quanto na soma e subtração junta de números positivos ou de números negativos, se os meus denominadores forem iguais, eu repito e somo se for uma soma. Quando os denominadores forem iguais nessa situação, eu repito o denominador, somo e depois subtraio o numerador. A mesma coisa nesses outros exemplos que estão aqui. Veja que os denominadores são iguais, então eu estou repetindo e como é uma soma, eu somei os dois números. Já aqui, eu estou resolvendo uma subtração, mas os denominadores são iguais, então eu repito o denominador e subtraio o numerador, ok? Vamos agora ver o seguinte. Você agora está vendo a adição de fração, só que os denominadores são diferentes. E quando os denominadores diferentes, o que se faz? Soma-se todos os denominadores? Não. Você pega todos os números que estão no denominador de cada fração e vem para cá. Vou sinalizar para vocês. Ó, aqui. E veja que eu tenho 4, 8 e 10, certo? Agora, eu escolhi o 2, porque é o menor número primo e ele pode tanto dividir o 4, o 8 e o 10. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 5 dá 2. Aí, continuando, por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E o 5 não dá para você dividir por 2, então você repete. Aí vamos de novo por 2, porque eu tenho um 2 aqui, ó. Então, ó, o 1 vai ser dividido por 2? Não, você repete. O 2 dividido por 2 dá 1. E o 5, você também repete. Ele não está aqui, mas você repete. Por quê? Agora só sobrou o quê? O número 5 para você resolver, certo? Agora você vai fazer o quê? Vai dividir o 5 por 5. E o 1 que está aqui, você repete. Então, você vai ter 1. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Vou colocar os números e vocês vão. Ó, aqui a gente falou que ainda teria o 5. Aí, beleza, eu vou repetir o 1, o outro 1. E aqui, 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, acabou a minha fatoração. Veja que todos esses números que estão aqui, ó, ele veio para cá multiplicando. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Olha o meu novo denominador, 40. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Já que eu achei o denominador novo, 40. 40 dividido por 4.
Você vai lá e vai colocar 10. Depois, 40 dividido por 8 dá 5. Aí depois, 40 dividido por 10 dá 4. Ok? Aí o que eu vou fazer com essas respostas que eu coloquei aqui? Tá vendo esse xzinho que tá aqui, ó? Ele tá dizendo para você que agora você vai multiplicar pelo número de cima. Ó, o 5 vai multiplicar com 3, o 10 vai multiplicar por 1 e o 4 vai multiplicar por 5. Então, ó, 10 vezes 1, olha aqui, ó, 10. 5 vezes 3, olha aqui, ó, 15. 4 vezes 5, 20. Agora você soma tudo, porque todos os números são positivos. 10 com mais 15 mais 20, 45. E o 40 você repete. E aqui está a sua resposta. Agora, veja aqui na subtração. Como são os mesmos denominadores, você faz a mesma coisa aqui, ó. Já está aqui, a gente já fez. Certo? Aí agora, com o novo denominador, vou dividir. A mesma coisa aqui, vou colocar o 10, porque a gente sabe que 40 dividido por 4 dá 10. O 40 dividido por 8 dá 5. O 40 dividido por 10 dá 4. Certo? Agora, ó, 10 multiplica o 1, o 5 multiplica o 3, o 4 multiplica o 5. Aí agora, 10 vezes 1, olha o 10 aqui. 5 vezes 3, olha o 15 aqui. 4 vezes 5, olha o 20 aqui. Beleza. Só que o que acontece? Eu tenho adição e subtração. Por quê? A gente já aprendeu números inteiros. Então, a gente diz que o número que está com sinal de menos é o número negativo, é o que a gente está devendo. E esse aqui que não tem sinal nenhum, ele é positivo. Então, é o que você tem. Então, junta todos os que o valor que você está devendo. Então, você está devendo 20 e está devendo 15. Então, você está devendo 35. Só que você só tem 10. E como é que você vai fazer? Dá para você quitar tudo que você está devendo? Não, mas dá para você quitar uma parte. Então, você vai fazer 35 menos 10. Dá 25 negativo. Por que 25? Porque você estava devendo 35 e você só tem 10. Dá para você diminuir a sua dívida de 35, passou a ser 25. Aí você vai colocar o quê? 25 sobre 40. Onde está o 40? Não foi o novo denominador que a gente descobriu através da fatoração aqui, ó, fazendo o MMC? Então, a sua resposta ficou 25 negativo. 25 sobre 40 negativo. Tá bom? Importante vocês observarem isso na hora de desenvolver a questão, tá? Vamos agora ver outras situações. Ó, veja que aqui eu tenho uma adição em que os denominadores, ó, são diferentes. Veja aqui eu fazendo o MMC entre 5 e 2. Comecei com 2 porque 2 é o menor fator primo e que dá para dividir aqui o 2. O 5 eu repeti porque não dá para dividir. 2 dividido por 2 deu 1. Aí agora só sobrou o 5 para eu resolver. 5 dividido por 5 dá 1. E o outro 1 aqui eu repeti. E agora, de onde tirou esse 10 aqui? Porque, ó, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 10, ó, é o novo denominador da fração. Aí agora, ó, 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Aí agora soma. 6 mais 5, 11. Então, ficou 11 décimos. E aqui também tem outros exemplos em que você aplica o mesmo procedimento da primeira, da segunda, da terceira conta. Isso serve tanto para adição quanto para subtração. A regra é a mesma. O que diferencia é que somar você adiciona, você junta os elementos. E na subtração você o quê? Subtrai, diminui os elementos, certo? Então é importante vocês observarem com relação a isso, ok? Então vamos ver. Multiplicação. A multiplicação de números fracionários é bem tranquila, sabe por quê?
Porque na hora de você multiplicar, você vai multiplicar normalmente, como vocês já conhecem a multiplicação. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 10, 40. Por que esse sinal está de menos? Porque a gente não pode esquecer que multiplicação e divisão de sinais diferentes dá negativo, de sinais iguais dá positivo. E aqui, ó, eu tenho mais que está invisível e tenho menos. Então, ó, sinais diferentes dá negativo. Eu simplifiquei. Veja que deu para simplificar. O que é simplificar? É você pensar no divisor que sirva para os dois números. Ó, eu apliquei o 5 tanto em cima quanto embaixo. E veja que 15 dividido por 5 dá 3 e 40 dividido por 5 dá 8. Parei aí porque a minha fração ficou o quê? Irredutível, ou seja, não dá mais para dividir. A mesma coisa aqui. Só que, ó, veja os sinais. Estão iguais. Se os sinais são iguais, é porque vai dar positivo. Nem preciso colocar o sinal. E agora, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ó, 5 vezes 7, 35. 14 vezes 10, 140. Os dois dá para você simplificar por 35. Veja que 35 dividido por 35 dá 1 e que 40 dividido por 35 dá 4. Então, resolvida a questão, ok? Veja que é bem tranquilo resolver multiplicação. As 4 operações você já tem conhecimento, você já sabe o que é somar, o que é subtrair e o que é multiplicar. O que diferencia é que agora você faz com o quê? Com fração. Veja outros exemplos. Ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui a mesma coisa. Veja a multiplicação. E quando for necessário, você o quê? Simplifica. Simplificação de fração é você pensar em um número que possa dividir, ó, um número só que possa dividir os dois números da fração, tanto o numerador quanto o denominador. Veja aqui, ó, a multiplicação aqui de 3 algarismos. Você multiplica 1 vezes 2, vai dar 2. 2 vezes 5, vai dar 10. Olha aqui o resultado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Olha o resultado. Deu para simplificar por 2 os dois números, então você simplifica. Eu não posso escolher 2 e aqui embaixo escolher 3 ou 4. Tem que ser o mesmo divisor para os dois, senão não ocorre a simplificação, tá bom? Isso é importante vocês observarem isso. Então, vamos ver, então, outra forma que você... Duas maneiras para você simplificar uma fração. Qual é o objetivo de você simplificar uma fração? É você o quê? Reduzi-la, tornar um valor menor. Então, ó, veja que você tem aqui 2/4. Aqui, em vez de eu dividir na minha simplificação, eu fiz o quê? A multiplicação. E na multiplicação, eu achei o quê? Uma outra fração que a gente fala que é equivalente. O que é uma fração equivalente? É que dela surgem outras frações. Aqui eu tinha 2/4. Eu transformei 2/4 em 4/8. Como é que eu fiz essa transformação? Multipliquei os dois números da fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Veja aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora aqui, veja que aqui eu não multipliquei, eu dividi. Ó. Por que eu estou dizendo para você que meio é a mesma coisa que 5 décimos? Porque eu simplifiquei, ó, os dois números da fração pelo mesmo número, 5. Então, ó, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, ó, veja que eu posso tanto multiplicar quanto dividir para achar uma fração equivalente. E aqui a mesma coisa, ó. Eu achei esta fração e também posso achar essa. Então, eu posso dizer para você que as 3 frações são equivalentes. O que isso quer dizer? Que é a mesma quantidade que representa essa fração, representa essa e representa essa. Só que elas foram o quê? Simplificada. A simplificação pode haver na
redução ou na ampliação. A ampliação a gente vai estar multiplicando e na redução a gente vai estar dividindo. Veja aqui que eu multipliquei 2 vezes 1, olha aqui, 2. 2 vezes 2, veja aqui, 4. Agora, 2 vezes, ó, eu vou agora fazer o quê? Veja que para ter dado 3/6. Ó, 2 vezes 3 dá 6. Só que 6 dividido por 2 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Só que 12 dividido por 2 dá 6. Isso tudo é uma forma de você reduzir ou ampliar uma fração para ela se tornar o quê? Equivalente. E o que é uma fração equivalente? É que ela tem a mesma quantidade, só que representado o quê? Com números diferentes, tá bom? A mesma coisa aqui, observe que eu faço a simplificação da fração de forma que ela fica, ó, irredutível. O que quer dizer irredutível? É que não dá mais para você simplificar. Então, você vai observar o seguinte, olha aqui, ó, 10 dividido por 2 e 14 dividido por 2, 5/7. Não dá mais para você simplificar, porque você não vai ter um número que divida os dois números. Veja outra forma de simplificação na redução. 12, ó, 12 dividido por 2, 30 dividido por 2. Veja o resultado. Ela se tornou irredutível? Não, ainda tem como você simplificar. 6 dividido por 3, 15 dividido por 3. Agora sim ela se tornou irredutível, 2/5. Então, lembrando, o que é uma fração irredutível? É que não dá mais para você simplificar. São esses casos aqui, ó, este e este caso aqui também. Como você vai saber que a fração ela está irredutível? Quando você observar que você não vai ter como escolher um divisor, que é esse númerozinho pequenininho, para os dois. Vai ter que ser um divisor para cada um diferente. Aí não pode, está errada a questão. Ok? Você não pode escolher o 2 para o numerador e no denominador você escolhe outro. Não pode, está errado. Tá bom? Então, vocês precisam observar com relação a isso. Então, ok. Vamos agora ver divisão. A divisão também é bem tranquila. O que você vai ter que observar? Que você vai observar que uma divisão, ela se transforma em uma multiplicação. Só que para ela se transformar numa multiplicação, olha o que ocorre. Eu repito a primeira fração, 3/11. Ó, 3/11, certo? Só que em vez de eu dividir por 2/5, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Ó, olha a fração aqui, tá 2/5. E veja aqui, 5/meio. E aí, depois que eu vou inverter a segunda fração, eu multiplico 5 vezes 3, 15. 11 vezes 2, 22. Então, aqui é a minha resposta. Veja o inverso de uma fração. O que houve? Ó, 3/5. Ela se tornou 5/3. Isso é o inverso. Então, toda vez que você tiver uma divisão, primeiro você precisa saber o que é o inverso. Tá aqui, certo? Agora, você repete o primeiro, olha aqui, ó, olha ele repetindo, tá igualzinho, a mesma forma, igual. E o segundo, já vai o segundo, ó, com o inverso, o contrário. E veja que em vez de a gente dividir, a divisão ela se transforma em uma multiplicação. Tá bom, galera? Olha o inverso, ó. 6/7 se tornou 7/6. Aqui era 2/5, se tornou 5/meio. E veja que da divisão se transformou em uma multiplicação, tá bom? Então, vamos ver, então, outras situações. Veja aqui que eu estou mostrando para vocês, através de setas, que elas precisam inverter.
toda divisão de fração se transforma em uma multiplicação. Então, olha, 10 vezes 3 e 1 vezes 2. Não é o que está aqui, ó? 10 vezes 3 e 1 vezes 2. Então, em vez, às vezes, de você montar a multiplicação, você pode multiplicar cruzado, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas é importante vocês guardarem na mente de vocês que toda divisão de fração é o quê? Repete a primeira. Quando não tem denominador aqui, tem o quê? O número 1. Então, ele está aqui, ó. Repetir, está igualzinho. E o 2/3 se tornou 3/2. E aqui são outros exemplos de fração, divisão de fração, que se tornou multiplicação a partir do inverso da segunda fração, ok? Espero que vocês estejam entendendo. E vamos lá. Veja, porcentagem também a gente pode representar em forma de fração e a gente também pode dizer que faz parte do conjunto dos racionais. Veja que eu tenho 4 dividido por 5, dá 0,8. Veja que se eu multiplicar 0,8 por 100, eu vou achar o 80%. E veja 80% transformado em forma de fração. E veja essa mesma fração, só que, ó, ela simplificada. Eu simplifiquei, então, por quanto? Para ter chegado aqui. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer por hipóteses. Quais são os números? Ó, eu posso simplificar esta fração por 10. Eu posso simplificar esta fração por 40. Eu posso, ó, por exemplo, se eu simplificar essa fração aqui por 40, não dá, por 20. Se eu pegar e dividir por 20, eu vou ter aqui que resultado? 4/5. Eu vou? Por quê? 80 dividido por 20. 80 dividido por 20 vai dar quanto? 80 dividido por 20 vai dar 4. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, veja 1, 2, 3, 4, 5 formas diferentes para eu representar o quê? 80%. Tá bom? Então, veja, ó, eu tenho 80% representado em forma de fração, 80%. Eu posso dizer que 4/5 é uma forma de representar uma porcentagem de forma reduzida, mas você vai chegar ao mesmo resultado de 80%. É só você fazer o quê? A divisão, e que aí você chega a esse número decimal de 0,8. Você multiplicando esse 0,8 por 100, você acha os 80%. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos ver outro caso. Veja, 8%. Quero representar em forma de fração. Se a gente falou de porcento, percentual, sempre vai ser 100. Então, ó, 8% quer dizer que é 8 sobre 100. Transforme esse número em número decimal, 0,08. Por que eu coloquei 0,8? Porque o 100 tem 2 zeros. O 10 só tem um zero, então a gente anda uma casa decimal. Como o 100 tem 2 casas decimais, então ó, eu tenho 0 e tenho 8, ó, 2 casas decimais. Olha para o 15%. Eu representando em forma de fração, 15%. E em forma de número decimal, veja, 2 casas decimais. Então, eu vou andar 2 casas decimais. Coloco a vírgula e acrescento o zero. Olha o resultado que deu, 0,15. Isso é como você transformar uma porcentagem em fração ou em número decimal. Tá bom? Veja que o símbolo que representa a porcentagem é este aqui. Então, toda vez que tiver um número com este símbolo, você sabe que ele está falando de porcentagem. Aqui eu coloquei um exemplo para você observar que ele pede o seguinte. Como é que eu faço para tirar 30% de 700? Transforma esta
esta porcentagem em fração. Então, veja, ó, 30 centésimo, ou 30%, vezes 700. Então, ó, 30 vezes 700 dá quanto? Dá 210, certo? 210 dividido por 100 vai dar quanto? Aí você vai fazer o quê? Beleza. Você vai observar o seguinte, que aqui houve uma simplificação. De quê? Olha aqui, ó, 700. Vou até apagar aqui e mostrar para vocês com calma, para vocês poderem visualizar. Olha só. Veja que foi simplificado os zeros do 700 e o zero, ó, do 100. Então, em vez de eu multiplicar 30 vezes 700, eu vou multiplicar 30 vezes 7. Olha o que está aqui. E o 100, como eu simplifiquei o zero do 100 com o zero do 700, eu vou ter agora não 100, e sim 1. Aí agora veja, 30 vezes 7 dá quanto? 210. Aí você vai fazer 210 dividido por 1. Vai dar quanto? 210. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Viu? Você também pode trabalhar assim. Toda forma de você simplificar, só que esse método de simplificação é utilizado em multiplicação e divisão de fração, tá? Já na adição e subtração, é no resultado final da adição e subtração de fração que você simplifica, tá bom? Veja aqui que ele pede para você relembrar o que é perímetro. Perímetro de figuras planas. Veja que o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, ó, aqui é um quadrado. Todo quadrado, ó, os quadrados, ele tem o quê? Todos os lados com a mesma medida. Então, é fácil. Você soma todos os 4 lados. Se você quiser, você pode fazer assim, né? 4 vezes 4. Porque o 4 não está aparecendo 4 vezes. Também você pode fazer essa conta. Ou somar tudo, ou colocar 4 vezes 4, que também vai dar 16. Veja esse aqui. Esse aqui, ele não é um quadrado, então cada lado tem uma medida diferente. Então, você vai somar o quê? Cada lado que está representado aqui. E cada lado somado, todos os lados, é igual a 26,4. Então, o perímetro desta figura é igual a 26,4. Então, toda vez que tiver uma questão que ele queira saber quanto de arame que ele vai usar no cercado de um terreno, em que o formato dele é um formato de um trapézio ou no formato de um quadrado, você tem que somar todos os lados deste terreno. Toda vez que ele for falar de perímetro ou que ele vá cercar o terreno ou o espaço com arame, você precisa então saber calcular o perímetro. E calcular o perímetro é você somar todos os lados que uma figura plana estiver na questão, tá? Aqui tem 4 lados, mas tem figuras planas que tem 6 lados, que tem 7 lados, e aí vai depender da quantidade de medidas que aparecerem. Neste caso aqui, você vê as medidas e soma todas elas, ok? Então, galera, bons estudos, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até logo, a nossa aula agora encerra aqui. Vocês vejam com atenção a explicação para vocês poderem desenvolver com sucesso as atividades da apostila, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus!